Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho aqui, em mãos, a minha primeira Bíblia. Eu a recebi, se não me engano, no início da década de 1970. Eu não sei quantas vezes eu já li. 10, 20, 30. Sinceramente, não sei. Entre os livros sagrados, há um que sempre me chamou a atenção, não somente por sua beleza, por sua literatura, por sua profundidade teológica e filosófica, mas, sobretudo, por ser um recado divino a todos nós. Refiro-me ao livro de Jó. E depois de todos esses anos, folheando as páginas desse livro, eu encontro, aqui e ali, algumas anotações e alguns versículos timidamente sublinhados por minha juventude e, antes disso, por minha meninice e adolescência. O livro de Jó. Se você me perguntar neste momento quando foi escrito, eu não saberia responder-lhe com precisão. Talvez esse livro tenha sido escrito antes do aparecimento do patriarca Abraão. Isto porque o seu autor menciona, por exemplo, Adão, mas cala-se com respeito ao pai dos hebreus, Abraão, o nosso pai na fé. É um livro profundo. E uma outra pergunta: quem o escreveu? Tenho para mim que o autor deste livro é o jovem Eliú, aquele teólogo que, embora moço, aparece no auge daquelas discussões entre Jó e os seus 3 amigos que ele, de modo irônico, classifica como molestos. E estando ali Eliú, ao tomar conhecimento daquelas discussões, bastante acaloradas, repreende tanto Jó quanto seus amigos. Tenho para mim que foi este jovem, Eliú, o autor desse livro tão belo. E no final, como todos nós sabemos, aparece o Senhor Deus, repreende aos amigos de Jó, aqueles 3 senhores ilustres, filósofos, vindos do Oriente para consolar o seu amigo. E ali o Todo-Poderoso repreende-os, mas nada diz acerca de Eliú. E, se observarmos bem, o discurso de Eliú confunde-se com a fala de Deus. Eliú era um teólogo profundo, divino. A sua experiência com o Todo-Poderoso era aperfeiçoadíssima. E ele foi enviado exatamente para guindar o patriarca Jó a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Mas voltemos ao livro de Jó. Eu quero ler-lhes agora, com a sua licença, os 3 primeiros versículos desta belíssima porção. Quando falamos em Jó, os superlativos são bastante adequados. Diz a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Já imaginou um homem a desfrutar de todas essas riquezas? Além de seus bens materiais, possuía uma esposa, até aquele momento compreensiva, 3 lindas filhas
e 7 filhos varões. E era honrado por todos os seus amigos e vizinhos e conhecidos, e com aqueles com os quais mantinha um intenso relacionamento comercial. Jó era um homem rico, desfrutava de todos os favores divinos. Quando vamos ao capítulo 31 de seu livro, deparamos-nos com algo sublime. Ele fala acerca de suas virtudes morais, sociais, espirituais. Discorre sobre a sua ética. Em suma, não havia em toda a terra um homem mais perfeito do que ele. Mas por que ele passaria por tantas dificuldades e lutas e vicissitudes? Por que derramaria ele tantas lágrimas, choraria tanto? Eu gostaria de saber o porquê dos seus lamentos. E Jó deve ter feito essa pergunta ao Todo-Poderoso diversas vezes. O interessante nessa história toda é que Satanás, ao aparentemente incitar o Todo-Poderoso contra Jó, logo sai de cena. Jó simplesmente ignora-o, porque a sua luta íntima e espiritual não é contra o diabo. Ele lutava agora com Deus, como faria Jacó séculos mais tarde. Há uma grande diferença, senhores. Façamos um parênteses agora. Há uma grande diferença entre o Islã e Israel. O Islã é aquela submissão passiva diante de Deus. Você simplesmente aceita as leis do clero e ponto final. Mas em Israel, neste nome profundamente teológico, você tem submissão, sim, mas é uma submissão ativa. Você pode, inclusive, lutar com Deus, agarrar-lhe o manto, falar com ele, reivindicar-lhe a bênção e aperfeiçoar-se em seu relacionamento com o Criador dos céus e da terra. Então, por que Jó sofreria tanto, se ele era um homem perfeito? Havia alguma falha em seu caráter? Em suas virtudes? Em sua ética? Ou em sua teologia? Não havia nenhuma falha aparente. Mas ele mesmo depois o confessaria. Antes, eu te conhecia só de ouvir. Era uma teologia auricular. Mas agora, os meus olhos te veem, te contemplam. Agora o meu relacionamento contigo, Senhor, é mais profundo. Prezado irmão, prezada irmã, às vezes, passamos por determinadas lutas e dificuldades, não porque tenhamos em nós ou em nosso coração algum pecado escondido, mas o Senhor permite algumas dificuldades em nossa carreira espiritual para que nós cresçamos em graça e conhecimento diante dele e dos homens. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Depois daqueles debates e dificuldades e entraves filosóficos e teológicos, depois de ele ter visto seus filhos desaparecerem, morreram, as suas fazendas sumirem, foram-se. Depois que ele experimentou um silêncio gravíssimo do Todo-Poderoso, a quem ele fielmente servia, agora o Senhor se lhe aparece e conversa com ele e submete-o a uma prova, a um vestibular duríssimo. E o Senhor, e o Senhor pergunta-lhe, indaga-lhe, e ele nada responde.
mas naquelas perguntas irrespondidas, ele encontra o consolo para a sua vida espiritual. Talvez você esteja passando por uma luta semelhante. E você pergunta, Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Tudo isso é para que o seu relacionamento com o Senhor cresça, desenvolva-se. No final do livro, Jó, restabelecido, e agora muito mais sábio, e agora muito mais teológico, verdadeiramente teológico, confessa: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na sua vida, querido irmão, querida irmã, os planos de Deus não serão frustrados. Vieram as dificuldades? Console-se. O Senhor está ao seu lado. Chegaram as lutas? Não se desespere. Ampare-se. Refugie-se no Senhor. Ele é um varão de guerra. Nele, as vitórias são garantidas. Marejam os seus olhos de lágrimas? Console-se mais uma vez. Ele sabe quantas lágrimas você derramou. Assim como Jó foi plenamente restabelecido, assim o Senhor Jesus restabelecerá a sua vida, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos. Você só precisa de uma coisa: descansar em seus cuidados. A todos, a paz do Senhor Jesus.